Você já pensou que o inimigo mais perigoso da sua alma não está fora, mas dentro de você? Thomas Brooks dizia que não há homem mais cruel com a própria eternidade do que o próprio eu, quando vive sem vigilância. Ele reconhecia que o coração humano é capaz de armar ciladas contra si mesmo. Não precisamos apenas temer as tentações externas, mas os impulsos internos que nos afastam de Deus. Brooks orava: livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. Ele sabia que o pecado mais destrutivo não é apenas o que vem de fora, mas o que nasce do orgulho, da vaidade, da incredulidade que habita no coração. O maior enganador que existe não é o mundo, nem o diabo, mas o próprio eu, quando se coloca no trono que pertence a Cristo. Ele lembrava que o eu é um tirano implacável. Ele exige ser alimentado com elogios, com aplausos, com prazer. Ele nunca se satisfaz. Quanto mais lhe damos, mais ele cobra. O eu deseja controlar, deseja mandar, deseja ser servido. E se não for crucificado com Cristo, se tornará um inimigo maior do que qualquer tentação externa. E aqui está a pergunta que confronta: quantas vezes você foi vítima de si mesmo? Quantas vezes tomou decisões erradas, não porque alguém o enganou, mas porque seu próprio coração o convenceu? Quantas vezes você foi seu próprio tentador, criando justificativas para pecar, desculpas para negligenciar a oração, razões espirituais para desobedecer? Brooks diria que o coração humano é um campo de batalha. Dentro de nós, há uma guerra constante entre o espírito e a carne. E o perigo maior não está no mundo lá fora, mas naquilo que alimentamos aqui, dentro. Por isso a oração não deve ser apenas livra-me do mal, mas também livra-me de mim mesmo. Ele lembrava que é fácil enxergar o pecado no outro, mas é difícil admitir o pecado no próprio coração. Somos rápidos para julgar, mas lentos para confessar. Mas o verdadeiro quebrantamento começa quando reconhecemos que o maior inimigo da santidade está no espelho. O eu precisa ser rendido, quebrado, entregue ao senhorio de Cristo. E talvez essa seja a lição mais dura. Sem a graça de Deus, eu sou meu próprio carrasco. Eu destruo meus dias, eu sufoco minha fé, eu apago meu testemunho. Mas quando o Espírito Santo governa, o eu é colocado no seu devido lugar. A cruz não é apenas libertação do diabo e do mundo, é também libertação de mim mesmo. Por isso, Brooks clamava: livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. É a oração de quem entendeu que sem o auxílio divino, o coração se torna prisão. Mas com a graça, o coração se torna templo. Sem o Espírito, o eu domina. Com o Espírito, Cristo reina. E hoje essa oração ecoa: Senhor, livra-me de mim mesmo, do meu orgulho, das minhas ilusões, dos meus enganos. Livra-me das palavras que justificam pecados, das desculpas que sustentam preguiça, da indiferença que esfria a fé. Livra-me do pior inimigo, o meu próprio coração, quando não está rendido a Ti. Thomas Brooks sabia que o coração humano pode se tornar uma prisão mais terrível do que qualquer cela feita por homens. Ele compreendia que dentro de nós existe um juiz severo, um acusador constante e, ao mesmo tempo, um advogado desonesto que justifica o pecado. O eu é contraditório. Ele nos acusa até o desespero e depois nos defende até a morte. Ele nos esmaga com culpa e depois nos embriaga com desculpas. É por isso que Brooks clamava: livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. O eu é traiçoeiro porque conhece nossas fraquezas. O mundo pode nos oferecer tentações e o diabo pode nos lançar dardos, mas é o coração que decide se abre as portas para recebê-los. Ninguém pode nos ferir tão profundamente quanto nós mesmos quando escolhemos nos rebelar contra Deus. O eu é engenhoso. Ele fabrica armadilhas em silêncio, prepara ciladas com suavidade e nos convence a cair com sorrisos.
Quantas vezes já dissemos, nunca farei isso, e pouco depois nos encontramos praticando o que prometemos evitar? Quantas vezes juramos fidelidade a Cristo e, em seguida, negamos sua presença com atitudes, palavras ou pensamentos? O eu é um inimigo interno, sempre pronto a sabotar nossa fé. Brooks entendia que, sem vigilância, o coração se torna aliado do diabo, cúmplice do mundo, carrasco de si mesmo. E aqui está a pergunta inevitável. Quantas vezes você foi enganado por si mesmo? Quantas vezes acreditou que estava certo, quando na verdade estava alimentando o orgulho? Quantas vezes se convenceu de que era forte, quando na verdade estava prestes a cair? O pior engano é o auto-engano, porque ele nos seduz com a voz da nossa própria consciência. Thomas Brooks lembrava que o maior perigo não é ser atacado, mas ser enganado. O diabo pode rugir como leão, mas é o coração que abre a porta da caverna. O mundo pode acenar com suas seduções, mas é o eu que escolhe ceder. O pecado externo é grave, mas o pecado interno é mortal, porque nasce de dentro e se espalha como veneno pela alma. Por isso, a oração de Brooks é tão urgente. Livra-me de mim mesmo. Não apenas dos ataques externos, mas da guerra que acontece dentro de mim. Do orgulho que disfarça a humildade, da cobiça que se veste de necessidade, da preguiça que se chama descanso, da incredulidade que se esconde atrás de argumentos racionais. O eu é mestre em camuflagem. Ele pode se disfarçar de zelo quando é apenas vaidade. Pode se mascarar de fé quando é apenas desejo egoísta. Pode parecer santidade quando é apenas busca por reconhecimento. Brooks nos alerta. O eu sabe usar até mesmo as coisas de Deus para engrandecer a si próprio. Até a oração pode ser usada como palco. Até a pregação pode ser transformada em autopromoção. O coração humano é engenhoso em transformar graça em glória própria. E aqui surge a necessidade da cruz. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu, mas o lugar onde o eu deve morrer todos os dias. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é apenas uma frase bonita. É um chamado diário para crucificar o ego e deixar Cristo assumir o trono. Enquanto o eu governar, Cristo será apenas um hóspede. Mas quando Cristo reinar, o eu será colocado em seu devido lugar, crucificado, rendido, submisso. Thomas Brooks diria, o maior livramento não é ser guardado dos inimigos de fora, mas ser guardado de si mesmo por dentro. O homem que teme o próprio coração sabe que precisa da graça a cada instante. O cristão maduro não confia em sua força, mas na fidelidade de Deus. Ele sabe que sozinho é capaz de se arruinar, mas com Cristo é sustentado. E talvez esse seja o problema de muitos hoje. Confiam demais em si mesmos. Confiamos em nossas disciplinas espirituais, em nossa experiência, em nossa sabedoria. Mas quem se apoia em si mesmo já está em queda. O eu é areia movediça, parece firme no início, mas logo afunda quem nele pisa. A única rocha segura é Cristo. Brooks insistiria, não lute contra o diabo sem antes lutar contra si mesmo. Não peça vitória sobre o mundo se não pedir vitória sobre seu coração. Não ore apenas contra as tentações externas, mas também contra os desejos internos. Porque muitas vezes, antes de o pecado entrar pela porta de fora, ele já foi alimentado pela janela de dentro. E como é possível vencer o eu? Não pela força da carne, mas pela rendição ao Espírito. Só Ele pode sondar as profundezas do coração, expor as intenções ocultas e purificar os desejos mais íntimos. O Espírito Santo é a espada que corta as raízes do orgulho, o fogo que queima as ilusões, a luz que revela as sombras escondidas. Por isso, a oração de Brooks deve ser também a nossa. Livra-me de mim mesmo. Não apenas hoje, mas todos os dias,
porque o eu ressuscita a cada manhã e precisa ser levado novamente à cruz. O eu sempre tentará retomar o controle, sempre tentará erguer sua voz. Mas quando Cristo é Senhor, o eu perde seu trono. Então, aqui está o chamado. Desconfie de si mesmo. Não confie em seus sentimentos sem antes submetê-los à palavra. Não siga sua intuição sem antes colocá-la diante de Deus em oração. Não se apoie em sua própria justiça, porque ela é como trapo de imundícia. O coração precisa ser guardado não apenas dos outros, mas de si mesmo. Thomas Brooks sabia que a maior vitória da vida cristã é ser liberto do pior inimigo, o próprio eu. E essa vitória só acontece quando Cristo reina, quando a graça domina, quando o Espírito governa. Por isso ele orava com profundidade: livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo.